Hoje nós vamos conversar com Dom José Luiz Magela Delgado, arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre. Olá, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Tati, que alegria falar com você, que alegria chegar até você, ouvinte da Rádio Difusora. É um prazer estar com você neste momento. Obrigada. Qual é a razão da sua visita ao município de Ouro Fino, em especial à paróquia de Santo Antônio? Estou aqui para fazer uma visita pastoral. E por que visita pastoral? Eu tenho por obrigação ter um conhecimento do andamento da paróquia da minha arquidiocese. No caso, nós temos 70 paróquias. A paróquia de Santo Antônio é uma dessas paróquias. E eu estou aqui em Ouro Fino visitando esta paróquia, para ter o conhecimento mais de perto da vida pastoral, do cotidiano desta paróquia, da administração financeira, administração econômica e também de poder estar mais próximo dos paroquianos. Agora, eu pergunto ao arcebispo Dom Magela, o senhor deve retornar a Ouro Fino no início de março, quando a nossa paróquia do Santuário São Francisco de Paula comemora seus 275 anos. Como o senhor avalia a importância da manifestação da fé católica e a devoção ao padroeiro São Francisco de Paula? O meu retorno aqui a Ouro Fino está dentro da minha programação de visita pastoral. Como eu já informei a vocês, a Arquidiocese de Pouso Alegre tem 70 paróquias. Este ano de 2024, eu me organizei para visitar 10 paróquias, onde eu passo 4 dias em cada paróquia. E estou iniciando aqui com a paróquia de Santo Antônio de Ouro Fino. Vou visitar as paróquias do setor pastoral Mogi, que é essa região que nós estamos. Termino essa visita da pastoral a paróquia Santo Antônio, na próxima semana será a paróquia de Crisólia e em seguida a paróquia aqui de São Francisco, em Ouro Fino, né? Que é a paróquia do Santuário. É assim Santuário que vocês São falam. Francisco de Paula. É uma oportunidade que eu tenho e que todos nós temos também, de aprofundar a nossa fé. Hoje vivemos numa realidade da nossa sociedade onde vem prevalecendo muito o indiferentismo nas relações entre as pessoas e também com Deus, né? Hoje as pessoas são muito indiferentes. Muitas pessoas dizem assim, mas para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus, né? Eu tenho tudo que eu quero. Então há muita prepotência no ser humano. E nós precisamos sim, como ser humano, olhar para o nosso Criador, né? Nós não viemos do nada e não vamos para nada. Nós precisamos ter uma relação com um ser transcendente. E para nós cristãos é Deus, né? Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo entre nós para nos ensinar a viver melhor como seres humanos e também a nos relacionar com Ele, com Deus. A visita pastoral ela deve nos favorecer isso, a fortalecer a nossa fé. Falando um pouco sobre a igreja e a missão sacerdotal, no início deste mês ocorreu a ordenação de novos diáconos em Pouso Alegre. Como o senhor avalia a necessidade de se trabalhar a vocação e o fortalecimento da igreja e mais ainda da nossa fé, como o senhor já falou aqui um pouquinho anteriormente? A vocação hoje ela é um grande desafio, não só na igreja, ela é um grande desafio para a geração jovem que está vindo. Quando você fala de vocação hoje, para muitos jovens, Tati, o que está à frente é o rendimento econômico. Nem sempre é a realização pessoal. Nem sempre eu quero abraçar esta vocação assim como algo que brota de dentro da minha alma para servir melhor o outro. Um exemplo concreto. Você conversa com um jovem hoje, são poucos os jovens que falam, não, eu quero ser um professor. Quase que você não encontra mais vocação para professores. É vocação. Então é bem, porque professor ganha pouco, né? Professor ganha pouco, trabalha muito e ganha pouco, né? Sofre muito. Então veja bem, hoje que está direcionando vocação é econômico. Nós encontramos muitos jovens, muitas crianças que já querem ir para o clubinho, sabe? Para começar já a ser um grande jogador. Porque quem está na frente dele? Ir para o exterior. Ser um jogador, ser uma estrela e ir para o exterior. Porque jogar futebol dá muito dinheiro, né?
Então a vocação ela vem perdendo o sabor primeiro de ser uma realização humana. Porque uma pessoa feliz na sua vocação, ela é feliz humanamente falando. E isso também repercute dentro da igreja, né, que é um grande desafio dentro da igreja. Como que nós vamos falar de vocação dentro da igreja, uma vez que nós não estamos conseguindo também já atingir a juventude? Os jovens estão muito afastados da igreja. Mas não é só da igreja, tudo aquilo que é instituição, a geração atual não quer saber. Ela não quer saber de instituição. A igreja é uma instituição que tem as suas normas, tem os seus princípios. Então nós precisamos primeiro tentar encontrar uma linguagem para chegar até os jovens. Estamos tentando. E chegando até o jovem, porque nós precisamos ir aonde o jovem está. Não devemos ficar esperando que o jovem venha até nós. Nós temos que ir aí aonde você está, jovem. É lá que nós precisamos ir, com o nosso testemunho, com a nossa alegria e com a nossa fé. E isso vai levar o jovem a sentir assim, olha, essa vocação, ela é uma vocação atraente. Porque eu vejo o padre, um homem feliz, um homem realizado, né? A vocação do padre é a vocação da vida. Eu amo tanto a minha vida que eu quero partilhar minha vida com os outros. Mas eu não quero partilhar com uma pessoa, eu quero partilhar com mais pessoas que eu puder. Isso é vocação. E a vocação do padre é isso. Então, quando o jovem ele se descobre assim, eu tenho muito a oferecer para muita gente. E eu quero abraçar isso com uma causa única, em Deus, como Jesus Cristo fez. Aí eu vou buscar a minha vocação. Então, existe uma programação específica para chegar até os jovens com esse intuito? Existe uma orientação, né? Existe uma orientação vocacional. O jovem, certo, quando ele tem aquele insight, né? Quero ser padre. Ou uma jovem que fala, eu quero ser uma religiosa. Uma mulher que vou dedicar toda a minha vida, né, a serviço do outro. Então nós temos uma orientação. Temos uma orientação vocacional. Aí vamos fazendo um acompanhamento, vamos dando algumas informações, algumas orientações. Então, jovem, você tem essa vontade? Procura o padre da sua paróquia, né? Ou procura uma religiosa, uma freira, e conversa. Olha, eu tenho vontade de ver como é que é isso, como que é. E essa preparação vai depois encaminhá-lo para uma casa específica para que você possa aprofundar ainda mais esse seu desejo. Essa casa específica é o seminário. Certo. Fugindo um pouquinho da nossa pauta e agregando a essa informação, como os pais e os padrinhos de batismo devem lidar e fazer para que os jovens não se afastem da igreja? Porque o que eu percebo é que tem o batismo e poucos continuam, né, frequentando a igreja. É dever dos pais encaminhar, levar, enquanto criança e adolescente, os filhos, até porque às vezes eles podem ter essa vocação e ficam até com vergonha. Como que você acha que deve ser essa orientação aos pais e aos responsáveis e aos padrinhos? Não fazendo discurso. Não fazendo discurso. Testemunhando com a sua vida. Ser um cristão alegre, um casal, né, que passe para os seus filhos a alegria do amor que os une, um casal que fale de Deus em casa, um casal que converse com Deus em família, um casal saudável, né, e um casal que tenha um bom relacionamento com a sua vizinhança, com a sua vida profissional. É o testemunho. Hoje a geração quer saber de testemunho. E esse testemunho é que vai justamente levar os jovens a ter uma vida de fé. Eu já escutei de muitos jovens, bispo, para que eu vou à igreja? Papai e mamãe, eles vão à igreja, mas em casa vive brigando, vive discutindo, não me entende, fica falando mal de fulano, falando mal de ciclano. Quer dizer, não dá o testemunho. Aí não adianta a gente falar. Não é o discurso, é o testemunho de que quem está com Deus é uma pessoa que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas é uma pessoa lutadora, porque não está sozinha, está com Deus. Então é esse testemunho que vai atrair o jovem. O compromisso nós temos sim de educar os nossos filhos na fé, porque a fé, nós recebemos a fé pela escuta, né? Ela é uma tradição. Então eu ouvi,
sinto atraído e vou colocar em prática. Então nós recebemos essa fé e buscamos essa fé na igreja, pelo nosso batismo. Então nós temos o compromisso de transmitir essa fé. Isso é um compromisso, é uma educação. É educação, passar para os filhos, para que os filhos possam passar para os seus filhos. Hoje, Marise, hoje nós encontramos até a educação humana dos filhos é terceirizada, entendeu? A educação é terceirizada, muitas vezes, né, os filhos, as crianças vão à igreja porque a avó leva ou o avô leva. Depois que chega uma certa idade, já nem aceita mais a avó, né? Os pais não viram isso. Então são situações que a sociedade hoje está impondo, mas que nós não podemos perder o que nós temos de mais precioso, a nossa educação cristã, que recebemos em casa e que testemunhamos essa educação. Então, mais exemplos e atitudes e menos... Muito mais. Eu vejo que o caminho é esse. Uhum. O caminho é esse. Né? Tá. E nós encontramos cada testemunho familiar espetacular. Né? Cada exemplo de pais, né, que realmente atrai e seduz. E onde nós podemos dizer assim, olha, esse casal, essa família vive tantos desafios, mas é uma família de bem. Né? Por quê? Porque convive com Deus. Okay. Com você, Tati. Falando agora do país, o Brasil tem vivido momentos bem conturbados nos últimos anos, no campo da política e também das ideologias. Qual a mensagem que a igreja pode transmitir para ajudar a unificar, apaziguar essa situação no nosso país? A mensagem da igreja, ela sempre parte do Evangelho. O Evangelho que Jesus veio trazer para nós, veio nos ensinar, é a união, a comunhão, e não a divisão. Nós realmente vivemos um conflito no nosso país nos últimos anos, em que acirrou uma polarização entre nós. E toda polarização, ela cria divisão. A presença da igreja diante dessa polarização é uma presença de união, de comunhão. Mas a grande dificuldade hoje que nós encontramos, ela se fundamenta na sociedade como um todo, não só no Brasil. É a intolerância. A intolerância, ela não é só religiosa, ela é intolerância nas relações. Na área da política também é intolerância. Porque a intolerância, ela está muito ligada, Tati, né, aos meus interesses pessoais. O olhar da igreja não é um olhar partidário. O olhar da igreja é para o bem comum. Esse é o olhar da igreja. Para que a pessoa tenha dignidade, para que a pessoa tenha vida, que os seus direitos sejam respeitados de todos e não de um pequeno grupo. Que todos sejam bem acolhidos, que todos possam viver bem. Veja o nosso país, por que uns têm oportunidade, outros não têm? Por que uns conseguem ter um bom alimento à mesa e outros não conseguem, outros vão no lixo, no meu lixo, aquilo que é lixo, meu, né, é alimento para o outro. Então nós não podemos ficar de braços cruzados diante de uma situação dessa. E não podemos ficar de braços cruzados diante das autoridades que nós, através da força do nosso voto, colocamos ali para que eles possam olhar para nós e não olhar para os interesses particulares deles. Não olhar para o interesse dos grupos deles. Porque muitas vezes a gente pensa que fulano está ali, né, essa autoridade política, ela está à frente, né, dessa casa, porque foi meu voto. Sim, meu voto foi, né, mas quando o meu voto é livre e consciente, porque muitas vezes essa pessoa está ali, ela usou do meu voto. Porque houve grupos de poderes que colocou essa pessoa ali através do econômico e do financeiro. Então essa pessoa acaba sendo manipulada. Né? Hoje nós temos grandes grupos de influência. Por isso a igreja ela é profética quando ela aponta isso. Né? Ela aponta essa situação. Isso está dividindo e não está criando união, comunhão, bem-estar para todos. Agora, é uma luta contra a corrente. É uma luta contra a corrente. Então, qual é o trabalho da igreja? É sempre conscientizar as pessoas, né, o cidadão, ou mesmo nós cristãos, da liberdade que temos na ação para escolher quem nós queremos, né, mas que vise o bem comum.
da sociedade, da coletividade, da comunidade onde estamos. E essa é a questão. Infelizmente, nós vivemos com essa situação complexa, não é só no Brasil, mas no mundo todo, sobre a polarização. O que nós precisamos exercitar, Tati? Escutar mais. Nós não estamos escutando. Estamos querendo impor. Precisamos escutar. Quando eu escuto o outro. Eu acredito que esse caminho vai vencer. Né? É a igreja sempre fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Sempre. Então, já estamos indo para os nossos instantes finais. E aí eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os nossos ouvintes e para toda a comunidade de Ouro Fino. O que você pode falar com eles? Eu primeiro quero agradecer esse espaço, né? E a minha mensagem, ela é um olhar para a campanha da fraternidade deste ano no Brasil, né? Que a Igreja do Brasil oferece aos seus fiéis um exercício para viver um tempo litúrgico que chamamos tempo de Quaresma. E a cada ano nós vivemos o tema da campanha da fraternidade. Essa campanha da fraternidade deste ano é a campanha de número 60, portanto, há 60 anos que a igreja no Brasil vem implantando a campanha da fraternidade, anualmente. E esse ano a campanha da fraternidade traz para nós o tema Fraternidade e Amizade Social. Olha que coisa bonita. E nos traz um lema bíblico, Tati. Vós sois todos irmãos e irmãs. Que seja esse o nosso olhar. Essa é a minha mensagem. Que seja esse o seu olhar para todos. Para o meio ambiente, para os acontecimentos, um olhar não de agressão, mas um olhar de união, de comunhão. Amizade social é o amor nas relações entre as pessoas, nas relações entre as nações. Nós estamos vivendo nos anos atuais, no mundo, com focos de mais de 180 guerras, focos de guerras. Precisamos de ter amizade social entre as nações. Amizade social na nossa família, com os nossos vizinhos. Amor nas relações. É isso que eu quero desejar a todos vocês. Viva a campanha da fraternidade esse ano. Aí no seu trabalho, amizade social. A minha relação com o meu colega de trabalho não é de competição. É uma relação de amor, porque somos todos irmãos. Deus os abençoe, muita paz, sejam irmãos na fraternidade, sejam irmãos na luta para um mundo melhor. Fiquem na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Amém, eu que agradeço.